Neste vídeo, trarei mais um recorte de um vídeo. Agora um recorte do vídeo do historiador Henrique Caldeira, onde ele retrata uma pequena amostra de como as religiões foram se desenvolvendo, se incorporando, se aculturando e se adaptando, e pegando outros elementos culturais de outras religiões e formando a sua própria religião, onde também irei dar minhas contribuições para enriquecer ainda mais este conteúdo abordado pelo historiador Henrique Caldeira. Então, vamos ao vídeo a seguir. Só que o cristianismo, de onde que surge essa bolinha aqui, que a gente chama de cristianismo? Ele não nasce do nada. Não brota de repente. As culturas humanas estão existindo aí com crenças variadas ao longo da história. Aí você tem os egípcios, tem os romanos, Grécia, não sei o quê, e tal, numa linha do tempo, produzindo diferentes tradições, culturas locais, umas um pouco mais, um pouco maiores, tipo assim, cultos pan-helênicos, que na Grécia inteira os caras cultuam Zeus em Olímpia, por exemplo. Mas você tem cultos locais que são praticados só em uma região. Você tem cultos domésticos que cultuam ancestrais ali de uma família romana, os lares, e por aí vai. Então você tem uma série de coisas que vão sendo produzidas em termos de religião, de crenças, tradições ao longo da história. E aí, isso aqui, né, essa bolinha aqui que é o cristianismo, ele não surge do nada. Ele surge como um movimento, como qualquer outro, parte de referências pré-existentes. Então o cristianismo ele tem uma matriz muito forte no judaísmo, chamado judaísmo do Segundo Templo, né, das formas de judaísmo que existiam nos tempos ali de Jesus, e também de coisas gregas e cristãs, filosofia, um pensamento mais filosófico grego que já influenciava os judeus pelo processo de helenização, né, porque você tem os judeus, a região da Judéia. Vou fazer um mapa aqui. Você tem a Judéia, não precisa fazer um mapa, né, mas sei lá, você tem a Judéia aqui. A Judéia, no período que Jesus nasce, e a Galileia também aqui em cima, Samaria e tal, isso era domínio do Império Romano. Então, circulavam mercadores, circulavam filósofos, sei lá, pensadores, burocratas, pessoas que faziam cultura circularem por aqui. Isso influenciava essa turma. O Antíoco IV Epifânio, no segundo século antes de Cristo, fez um processo ativo de helenização dessa região, colocando um templo de Zeus em Jerusalém e por aí vai. Então, você tem uma série de transformações acontecendo no judaísmo antigo, que já era bastante diverso também, ele vai se modificando, vai ficando diferente ao longo do tempo, e ele se encontra e assume características, se apropria de elementos que eram gregos, que eram egípcios, e o próprio judaísmo original, por assim dizer, as formas mais antigas que a gente poderia identificar como judaísmo, já tem uma influência muito grande egípcia, já tem uma influência muito grande mesopotâmica. E aí uma das várias bolinhas, uma das várias expressões culturais que surgem ao longo da história, é o que depois é chamado de cristianismo, né? Então o cristianismo ele já nasce com uma série de elementos que não são ele, porque tudo que existe em termos de produção cultural parte de coisas pré-existentes. Então o cristianismo já nasce com características que são não cristãs, tornam-se cristãs posteriormente. E esse processo não para. Não tem nenhum momento na história em que você pode falar assim: ah, existia uma coisa bastante composta aqui, judaísmo, cristianismo, cultos de Canaã, Egito, influência persa, influência grega, e aí de repente nasce o cristianismo, e aí ele segue, daqui para frente ele segue assim, essa bolinha, vai ser sempre essa bolinha, igualzinho. Não, isso não acontece. Da mesma forma que o cristianismo surge a partir de encontros culturais, ele se transforma a partir de encontros culturais. Então você tem o cristianismo etíope, da igreja ortodoxa etíope, ele é muito diferente do cristianismo de igrejas ortodoxas, sei lá, assírias, da igreja ortodoxa grega, russa, católica, da igreja católica medieval para uma igreja católica de uma paróquia que você vai hoje na sua cidade. As pessoas cantam de forma diferente, fazem imagens, né, representam visualmente as coisas de uma forma diferente, entendem a doutrina de uma forma diferente, tem uma relação com o padre, às vezes de beijar a mão do padre ou de tratar o padre como um colega, um amigo. Então, o cristianismo vai mudando, né? O que é o inferno? Aí você tem um Dante imaginando o inferno com capetinhas
poeticamente, né, na liberdade. Não é que ele acreditava literalmente naquilo, necessariamente, mas ele tem essa imagem do inferno de Dante lá de torturas para cada tipo de pecado. E aí você pergunta para um teólogo católico mesmo, do século XX, por exemplo, o que é o inferno, e o cara pode responder que o inferno é pura ausência de Deus. É um estado em que você está separado da glória de Deus. Tipo isso. Então, tipo, a ideia de inferno já muda muito também ao longo da história e por aí vai. Então, a ideia de que a Igreja Católica tenha introduzido elementos pagãos no cristianismo, eu acho que é uma ideia que pressupõe tanto uma pureza inexistente de um cristianismo original, que não existe historicamente. Primeiro que tudo, antes de eu abordar um pouco sobre este conteúdo, primeiro precisamos entender um pouco sobre a localização geográfica daquele contexto histórico. Então, ali existe um espaço geográfico chamado de crescente fértil. Mas o que é crescente fértil? É um espaço, uma área ou uma região geográfica que tem a forma de uma lua crescente, onde é banhado pelos rios Tigre, Eufrates, Nilo e uma pequena porção do rio Jordão, onde as cheias desses rios deixava todo aquele espaço geográfico úmido e fértil, que permitiu o desenvolvimento da agricultura, a criação de animais. É o que podemos chamar de sedentarismo, e também o berço das primeiras civilizações naquele contexto geográfico chamado crescente fértil. Foi ali dentro daquele contexto geográfico do crescente fértil que dezenas e dezenas de povos, civilizações, reinos, impérios, tribos, cidades-estados brotaram e fizeram histórias incríveis que até hoje ainda faz parte da nossa cultura e da nossa história contemporânea. O crescente fértil pega do Egito ao Golfo Pérsico. Povos como egípcios, hebreus, sumérios, acádios, os amoritas, que foram os povos que formaram o primeiro império babilônico, os assírios, os caldeus, que foram os povos que formaram o segundo império babilônico ou neobabilônico. Também tivemos os cananeus, povos estes que deram origem aos hebreus. Também tivemos os povos no crescente fértil, os fenícios, os alamitas, os hititas e por último chegaram os persas, dominando praticamente todo o crescente fértil. Na verdade, os persas dominaram todo o crescente fértil, incluindo a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia e parte da Ásia Menor, através do maior imperador da Pérsia, Ciro o Grande, e também através do império chamado Império Aquemênida. Então, foi nesse todo o cenário do crescente fértil que surgiu as primeiras religiões monoteístas e politeístas. Primeiramente, claro, a religião politeísta surgiu no mundo todo, onde cada povos e civilizações cultuavam e adoravam a vários deuses. Lembrando que o hinduísmo surgiu na Índia, sendo considerada a religião politeísta mais antiga do mundo. E a religião monoteísta mais antiga do mundo é a religião zoroastra, que é o zoroastrismo, criado ou criada pelos persas do Império Aquemênida. Lembrando também, boa parte do atual Oriente Médio corresponde ao chamado antigo crescente fértil. O atual crescente fértil do Oriente Médio corresponde aos países atuais. São eles: Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel e Palestina. Boa parte do Egito, especialmente o vale do rio Nilo, e parte da Turquia e do Irã. A região do crescente fértil é considerada o berço da agricultura, da escrita, das primeiras cidades e de muitas outras inovações que mudaram a história da humanidade.
Quando falamos nos povos palestinos, também fazem parte da região que se domina Crescente Fértil. Quem são os povos palestinos? São os povos árabes muçulmanos. Já Israel, depois da sua criação do seu Estado no ano 1948 pela ONU, Israel deixa de ser Palestina e passa a ser um Estado soberano e independente. Antes da criação do Estado de Israel em 1948, da Era Comum, a região que hoje conhecemos como Israel era conhecida como Palestina. Historicamente, essa área foi habitada por diversos povos, incluindo cananeus, filisteus, hebreus, que formaram os reinos de Israel e Judá, e posteriormente romanos, bizantinos e otomanos. No início do século XX, a área fazia parte do Império Otomano e, após a Primeira Guerra Mundial, passou para o controle britânico, como mandato britânico da Palestina. Então, com essa fusão e encontro de vários povos, surgem novas religiões e novos deuses. Atualmente, existe aproximadamente 330 milhões de deuses cultuados no mundo. E todos esses 330 milhões de deuses, todos são construções humanas. São deuses criados pelos próprios seres humanos para justificar e dar sentido à existência de um povo como a origem do mundo e da vida. Como também justificar e explicar tais fenômenos da natureza, mas também foi criada para controlar massas e se beneficiar como confortos e luxúrias. E também serviam para dar sentido a aspectos da vida e da natureza, como o amor, a justiça, a força, dentre outros. Por exemplo, na sociedade grega, os deuses, então, eram como espelho da sociedade grega, com suas virtudes e defeitos, suas qualidades e fraquezas. Eles eram imortais, mas agiam de maneira semelhante aos humanos, com paixões, ciúmes e desejos, o que tornava suas histórias cativantes e relevantes para a compreensão da existência humana. Então, esses encontros por diversas culturas e ritos religiosos, e principalmente ali no Crescente Fértil, onde todos os povos por ali já passaram, foram dominados e conquistados por outros povos. Ou seja, um foi dominando o outro. Os egípcios foram dominados pelos Hicsos e também teve um pouco da participação dos hebreus, embora que não tenha registro histórico que comprove a sua veracidade. Também os egípcios foram dominados pelos romanos, pelos persas, pelos macedônicos, através de Alexandre o Grande, pelos assírios, pelos árabes e pelos bizantinos. Já os povos da Mesopotâmia, um foi dominando o outro. Os sumérios foram dominados pelos acádios, os acádios foram dominados pelos amoritas, os amoritas foram dominados pelos assírios, os assírios foram dominados pelos caldeus, os caldeus foram dominados pelos persas, os persas foram dominados pelos medos, antes de formarem seu próprio império. Mais tarde, foram dominados pelos macedônicos. Os macedônicos dominaram os gregos no chamado período helenístico. No período helenístico, Alexandre o Grande conquistou toda aquela região ali do Crescente Fértil, também dominando o Oriente Médio e chegando até as Índias. Também os macedônicos conquistaram o Egito, formando a chamada dinastia Ptolomaica. Depois, a dinastia Ptolomaica
foi conquistada pelos romanos. Também os hebreus foram conquistados pelos os assírios, pelo Segundo Império Babilônico, também foram conquistados pelos persas, pelos gregos e, por último, pelos romanos. Os fenícios foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, pelos macedônicos e, por último, pelos romanos. Observem que todos os caminhos levaram a Roma. Todos eles chegaram a Roma. Por isso que existe até essa frase: todos os caminhos levam a Roma. E por final, depois que todos os caminhos chegaram e se concentraram em Roma, surge o cristianismo no século I da Era Comum, já no chamado Baixo Império Romano. Então, o cristianismo nasce ali como uma seita por pequenos grupos de seguidores na região da Palestina, que era sob domínio do Império Romano. E mais tarde surgiu o islamismo no século VII da Era Comum, na Península Arábica. Então, a pessoa abrir sua boca e dizer que sua religião é verdadeira e que seu Deus é verdadeiro, uma pessoa dessa não conhece nada de história. É um leigo, porque todas religiões sofreram influência, adaptações, aculturações e apropriações culturais, religiosas ou religiosos de outras religiões. Exemplo, o cristianismo tem influência religiosa do hinduísmo, dos persas, dos hebreus, de Roma, dos sumérios, dos gregos e por aí se vai. É triste quando a gente vê pessoas estudadas, professores principalmente, falando do cristianismo como se fosse uma religião verdadeira e única, como se seus elementos culturais religiosos fossem próprios dela. Até a cruz, o cristianismo se apropriou. Também se apropriou da data do nascimento do deus Mitra, que era um deus adorado pelos persas e depois foi adorado pelos romanos. Então, tudo isso que o historiador Henrique Caldeira está abordando foi o que aconteceu durante toda a história dos povos ali na região do Oriente Médio, inclusive, especificamente, da região do Crescente Fértil. E mais tarde, culminou a chegada dos árabes com o islamismo no continente europeu e também a disseminação do cristianismo por toda a Europa através do catolicismo. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.